Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre uma das emoções mais primitivas e, sem dúvida, mais poderosas que existem, o medo. Ele pode nos proteger, claro, mas ele também tem o poder de nos paralisar. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nas raízes do medo e entender como ele pode até ser usado como uma arma e, o mais importante, descobrir um método prático fortalecedor para transformar esse medo em coragem. Nosso caminho vai ter 4 etapas bem importantes. Primeiro, vamos entender o medo como o que ele é, uma emoção humana básica. Depois, a gente vai ver como essa emoção pode ser manipulada. Em seguida, vamos analisar um estudo de caso fascinante sobre como superar isso. E, por fim, vamos aprender como transformar o medo na nossa maior fortaleza. Então, a pergunta que vai guiar a nossa jornada é essa. Será que o medo é simplesmente um inimigo que a gente precisa destruir? Ou será que a resposta é um pouco mais complexa do que parece? Vamos descobrir isso juntos. Ok, vamos começar pelo princípio. Antes da gente combater qualquer coisa, a gente precisa entender o que é. E o medo, por mais desconfortável que ele seja, tem um propósito fundamental na nossa existência. Basicamente, o medo é um mecanismo de sobrevivência. Pensa nele como um alarme interno que dispara para nos alertar de um perigo, seja ele real ou só imaginário. É aquela emoção que nos impede de correr riscos desnecessários. Desde o primeiro homem no Éden, depois da queda, o medo se fez presente. Ele é parte da experiência humana. Agora, aqui a coisa fica bem interessante. As fontes nos mostram que nem todo medo é igual. Existe o que chamamos de medo servil, sabe? Aquele que aprisiona, que deixa a gente sem ação, que escraviza mesmo. Mas existe outro tipo, um que é descrito como um temor reverente. Um respeito tão profundo que, em vez de paralisar, na verdade, inspira sabedoria e integridade. E olha, isso não é só uma ideia antiga. Crises bem recentes, como a pandemia, por exemplo, mostraram uma fragilidade emocional enorme na nossa sociedade. O medo patológico, a ansiedade, a depressão, tudo isso disparou. Isso só mostra como, sem as ferramentas certas, o medo pode sair do controle rapidinho e virar um problema sério de saúde, tanto mental quanto espiritual. Vamos agora para a nossa segunda parte. E aqui a conversa fica ainda mais intensa, porque a gente vai ver como essa emoção, que é tão natural, pode ser usada de propósito por outras pessoas para nos dominar e sabotar. Um exemplo histórico disso, que é muito poderoso, é o de Senaqueribe. Ele tinha um exército gigantesco, mas a sua principal arma não eram as espadas, eram as palavras. Ele mandou mensageiros para espalhar desinformação, para minar a confiança do povo nos seus líderes e na sua fé, porque ele sabia de uma coisa: o inimigo em pânico já é um inimigo meio derrotado. 40 dias. Pare e pensa nesse número. É mais de um mês. Consegue imaginar um exército inteiro, uma nação inteira, congelada num estado de medo por 40 dias? Mas medo do que exatamente? A resposta estava na voz de um único homem, Golias. As provocações que ele fazia, dia após dia, foram suficientes para paralisar completamente o exército de Israel. Isso mostra de um jeito brilhante o poder paralisante do medo quando a gente deixa a narrativa do inimigo dominar a nossa mente. Mas então, como é que a gente quebra esse ciclo? É isso que a gente vai ver agora, na nossa terceira sessão, onde a gente encontra um verdadeiro manual prático na história de Neemias. Ele enfrentou uma intimidação sem trégua e saiu vitorioso. Esse é o ponto crucial. O método de Neemias combina o espiritual com o prático de uma forma incrível. Primeiro, ele ancora a confiança dele em algo maior através da fé e da oração. Segundo, ele não age às cegas. Ele investiga, analisa a situação, se arma com conhecimento, porque a ignorância é o combustível do medo. E terceiro, ele não para. Ele age combinando vigilância com ação e mantém o trabalho em andamento mesmo sob ameaça. E o resultado dessa abordagem? 52 dias. Lembra dos 40 dias de paralisia de Israel diante de Golias? Em contraste, Neemias e seu povo completaram uma tarefa gigantesca de reconstrução em tempo recorde. Isso mostra o que acontece quando a ação focada substitui um medo que paralisa. E aqui vem a virada de chave. A coragem de Neemias não só cumpriu a missão, mas inverteu completamente a dinâmica do poder. Os inimigos dele, que tentaram usar o medo como arma, acabaram eles mesmos sentindo medo, porque eles reconheceram que tinha uma força superior ali em ação. E isso tudo nos traz a nossa conclusão. A gente viu o que é o medo, como ele é usado e como ele pode ser superado. Agora, vamos juntar tudo isso em passos práticos para a gente transformar o nosso próprio medo em uma fortaleza. Então,
Vamos resumir. Para ter coragem e inspirado em Neemias, primeiro, se ancore na fé, na reflexão. Segundo, combata a ignorância com conhecimento. Entenda a situação que está enfrentando. Terceiro, continue agindo, combinando preparação com progresso. E talvez o mais importante, guarde essa verdade. O medo só diminui quando a gente o enfrenta. Evitar o medo constrói uma prisão sem muros. Neemias reconstruiu o muro em 52 dias. Davi derrotou um gigante. Os apóstolos espalharam uma mensagem que mudou o mundo. Todos eles enfrentaram o medo e o transformaram em ação. A pergunta final, então, não é sobre eles, é sobre cada um de nós. Se a gente aplicar esses mesmos princípios, o que a nossa coragem poderia construir?